Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação Movimento Una, eu, Daniel Una, vamos falar um pouco sobre o poder, né? Primeiramente, toda quinta-feira eu gostaria de indicar um livro para vocês. O da semana passada foi Tolstói, O Reino de Deus está dentro de nós. E hoje é a falácia ímpia constitucional. Exatamente, a Constituição. Para mim, para falar sobre a Constituição, é algo que, tipo assim, eu sou um homem que foi criado desde criança no subúrbio ferroviário de Salvador. Eu nasci em uma casa com a Bíblia católica no meio da sala, entende? Então, toda a minha família sempre foi muito ligada à palavra, e a gente conversava muito sobre isso, e aquela Bíblia estava lá no meio da sala sempre, para justamente mostrar isso. E eu era fascinado por aquela Bíblia. Ela foi a Bíblia a qual eu aprendi a palavra, a qual eu estudei a palavra, onde eu li a primeira vez. É muito especial para mim, e ela tinha fotos do mundo todo. Era uma Bíblia muito bonita, de couro, interessante. Como essa daqui, que também é uma Bíblia católica, mas não a mesma. E aí, a primeira vez que eu, esse menino do subúrbio ferroviário de Salvador, se bateu com a falácia constitucional, a primeira coisa que eu questionei, né, porque, como eu sempre falo, desde criança é algo que eu levo para tudo que eu li, sempre questiono, até a própria palavra, sabe? O Pai vai lhe mostrar dentro de você o que é o correto, entende? Se aquele, às vezes, você se encontra em um embate entre o texto alexandrino e o texto bizantino do Novo Testamento, por exemplo, com passagens que são questionáveis à existência. Que existem umas Bíblias e a outra tem textos diferentes, como a própria Bíblia protestante e a Bíblia católica. Existem passagens nos textos, tanto a Bíblia católica com a base alexandrina, tanto com a Bíblia protestante que teve a base bizantina, entende? Então, tudo que você lê, você deve questionar. E a primeira coisa que eu li, quando eu li a falácia constitucional, eu vi que ela era uma falácia. Quando a gente abre no preâmbulo do artigo 1 da Constituição brasileira, quando se lê que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Eu, quando li isso, na real, antes mesmo disso, eu sempre questionei o desgoverno, sabe? Porque eu sempre vi que, desde criança, que aqueles representantes que eram eleitos pelos meus pais, pelos meus tios, enfim, pela minha família, eles não exerciam esse poder que é dito na Constituição. Porque o poder emana do Pai, entende? O Pai é o Criador de todas as coisas. E isso sempre foi questionável para mim. Eu não ia escolher outra pessoa para me governar, entende? Eu via que quem me governa era o Pai dentro de mim, sabe? Como eu vejo hoje e como eu vejo a todos. E sempre que eu questionava os adultos sobre isso, desde criança, quando eu li a Constituição a primeira vez, ou a própria palavra, sempre que eu questionava sobre isso, eles não tinham como negar que era o Pai que governava todas as coisas. Então, quando eu li a falácia ímpia constitucional, eu vi que desde o artigo único, o parágrafo único do artigo 1 da Constituição era uma falácia. Por quê? Porque todo o poder é do Pai, entende? Ele exerce dentro de ti, porque ele emana, cria a forma e materializa todas as coisas. Emana através do Espírito, cria a forma através da energia. Sua alma é uma representação disso, do plano energético do universo triplanar ao qual o Pai é, entende? O Espírito do Pai, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele emana vibrações
que cria forma através da energia e se manifesta na matéria, entende? Então, é esse o poder. Qual é o poder? A própria essência, a luz, a palavra de Deus, o Logos divino e imutável, Cristo Jesus, entende? E é através do próprio Cristo, do próprio Logos, que o Pai governa todas as coisas, a todo o universo, a todo um que somos, entende? E esse é o real poder. O entendimento do poder foi um estudo para mim de anos, sabe? E aí eu gostaria de citar para vocês parte desse estudo de um escrito meu sobre o poder, que é assim: o poder subalterno ele se distingue do poder superior apenas pela amplitude e intensidade de competência, de consciência, através do grau de consciência. Entende? O poder de cima, o que está em cima, a essência, ele se distingue do poder que está embaixo, na matéria, através da sua própria consciência. Entende? Então, quanto mais una você é com a consciência una que rege todas as coisas, o Pai, o Deus de Israel, de Isaac, o Deus de Jacó, Israel, o Deus de Abraão, ele que rege a todas as coisas, pois é a essência de todas as coisas. É o um que todos somos, entende? E através do Logos, da palavra de Deus, do pensamento divino, da própria consciência divina, ele rege a todas as coisas, ao ser humano e a toda a natureza, entende? Ele não se distingue pelo caráter do mesmo, porque o que está em cima é o que está embaixo, entende? O que está embaixo se difere pela amplitude e intensidade da consciência da unidade, a consciência una, do que está no alto. E assim é exercido o poder, entende? E nos meus estudos filosóficos com relação ao poder, a gente chega à conclusão de que o poder é a própria lógica. Ele é a própria palavra de Deus, o Logos divino e imutável, que se manifesta em carne, entende? É esse o real poder. E aí vem a falácia constitucional. Por quê? Porque ao você escolher outro ser ou uma alma que não seja o próprio Pai, que é a alma de todas as almas, o Espírito, a essência, o um que todos somos, a luz que está dentro de nós e rege e governa todas as coisas, você nega esse governo ao votar e escolher outro para te governar. Isso é heresia, entende? Isso é negar o próprio Logos, o governo do Logos, o governo do Cristo, e entrar em desgoverno através do próprio sistema ímpio, ou seja, da falácia constitucional. Mas é muito importante que você leia a falácia constitucional para entender para entender o próprio sistema ímpio e saber, através dela mesma, como acabar e destruir com ele, entende? Como mostrar que ele é uma mentira e se esfacela através do próprio, como eu disse com relação a Bolsonaro, é o próprio sistema ímpio. A luz, ela quando se encontra com matéria podre, ou seja, o sistema ímpio, ele se esfacelece e se destrói, sabe? Então, vamos voltar com relação ao poder, que é a própria lógica. O arcano 6, ele define o próprio livre-arbítrio, mas eu defino o arcano 6 como a vontade una, ou seja, você, através do seu livre-arbítrio, passando pelo processo iniciático de reconhecimento, de regeneração e de iluminação da própria consciência una que te rege, e rege a todos nós, o Pai, você, estando em vontade una com o próprio Logos, com o Pai dentro de ti, você exerce o poder, entende?
o arcano 6, a consciência da vontade una, da sua vontade ser uma só com o Pai, com a vontade do Pai, através do seu próprio livre-arbítrio, faz você entender o arcano 15, que é o poder, a lógica, entende? Que é a própria palavra de Deus. O arcano 1. O entendimento de todos os mistérios está justamente no próprio Pai. Ele é a chave de todos os mistérios. O Logos divino e imutável. Entende? Que entendemos e entramos em contato com o Pai através do Filho, o próprio Logos divino e imutável. A palavra de Deus. O Pai está o Pai, o Espírito Santo e o Filho está desde o primeiro verso da Gênesis. Os 3 primeiros versos representam os 3, a Trindade, entende? O Pai, no primeiro verso, o Espírito Santo, que era o Espírito que estava sobre as águas, e o Filho, que haja-se luz, o Logos, entende? Então, falarei mais sobre isso em outros vídeos, mas hoje eu gostaria de focar justamente no poder, que é a lógica, que vem da dedução, ou seja, a harmonia é a própria dedução que te leva à lógica, que é o que faz você exercer o poder, que te leva à dedução lógica, à vitória, ou seja, a destruição de toda a maia, de toda a ignorância e a obviedade do poder sendo exercido da própria palavra de Deus, que é o único poder, que não se divide em 3, como a falácia constitucional diz, que é a própria justiça, que é o próprio, que é a própria autoridade e que é a própria lei, a palavra de Deus. Entende? Então, por hoje ficamos por aqui. Eu gostaria de indicar mesmo, leia a Constituição. Além de você entender como o sistema ímpio funciona, ela também vai lhe mostrar o que ele faz de errado segundo a própria falácia constitucional, como a falta da auditoria da dívida, como a não concretude da organização da polícia militar, por exemplo, o orçamento brasileiro, enfim, várias outras coisas. É muito importante. E até mais.